What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, eu nem esperava ter muitas visualizações nos primeiros vídeos que eu produzi aqui dessa série e até que me surpreendi, ok? Tem gente interessada no que eu estou falando, isso fico grato, agradeço a quem esteja seguindo. Bom, basicamente é o seguinte, como eu expliquei a vocês, eu não pretendo fazer um extenso curso de modelagem ou texturização, só pretendo tirar as dúvidas mais frequentes, ok? Do básico do Blender, da operação do Blender. Então, eu já trabalhei com 3ds Max na vida, já trabalhei com Cinema 4D e eu consigo fazer algumas relações entre um e o outro, sei onde estão as maiores dificuldades das pessoas entenderem os conceitos do Blender, da operação do Blender, que são um pouco diferentes. Bom, vamos falar do seguinte. Nós temos aqui, vejam, uma série de posições. Aqui são canvas, ou seja, aqui são visualizações diferentes do seu objeto, dependendo da fase em que você está. Se você está texturizando, se você está mapeando, etc, etc. Mas dentro de cada um existem os modos operacionais, ok? E muita gente faz uma confusão aqui. Eu vou tentar explicar rapidamente. Que confusão é essa? Veja, se eu der um Shift D e vou dar um Y, por exemplo, não, um X. Um Shift DX, eu dupliquei meu objeto, tá? Essa duplicação não é um clone. Vamos falar sobre isso, vocês vão falar, cara, mas Vou dar agora um Alt D e acontece a mesma coisa. Alt D, X, ok? O que aconteceu aqui de diferente do que aconteceu no Shift D? O Shift D, você duplica o teu objeto, mas ele é um outro objeto de cálculo. O clone não. O clone é o mesmo objeto que se você mover um, você move o outro, ok? Isso aqui é para você fazer um grupo de objetos a serem modificados. No Shift S, você só duplica o objeto sem cloná-lo, ok? Então, esta é a primeira das observações que eu gostaria de fazer. A segunda observação diz respeito ao seguinte, veja, eu vou dar um Shift D, que, ou seja, eu estou copiando, mas não estou clonando. X, e vou colocar um do lado do outro aqui, para vocês entenderem uma coisa. Bom, basicamente, quando eu entro no Edit Mode, o que é o Edit Mode? Vejam, no 3ds Max isso nem existia. Ele foi existir a partir de aparecer os modificadores, apareceu uma nova janela aqui que falava sobre edge lamps, não sei o que lá. O conceito não. O modificador sempre existiu, mas o modificador para você trabalhar internamente, ele foi uma organização que foi sendo desenvolvida no 3ds Max. No Cinema 4D ele existe, mas você tem que dar lá um Edit Mesh, tem que aparecer um triangulinho, etc, etc. Quando você quiser editar o seu polígono, ou seja, quando o seu objeto formado de polígonos, né? Acho que esse conceito eu também estou demonstrando de forma um pouco confusa. Veja, quando eu tenho Edit Mode, eu tenho points ou edges ou faces. E elas se movimentam do mesmo jeito. Veja, eu digito G e eu tenho movimentos para todos os lados. Se eu digitar R, eu consigo rodar, rodo no eixo. A mesma coisa que eu fiz no vídeo anterior para objeto, ok? Ou então para só uma edge, ok? Ou então só para um ponto, ok? Bom, as ferramentas de modificação G, R, S são as mesmas, ok? O que acontece? Se eu pegar, veja, eu gostaria de tentar explicar isso de uma forma. Se eu pegar e der um A aqui nos todos os pontos, aqui eu estou selecionando tudo, né? Tanto faz se a seleção está em face, em edge ou em point. Mas se eu pegar e mover aqui, vejam, vai acontecer um negócio. Agora eu vou sair daqui, vou voltar para o meu Object Mode e vou mover essa peça aqui também. Qual foi a diferença entre esses dois modelos? Isso aqui é o que difere especificamente o Object Mode do Edit Mode, e as pessoas
confundem isso com muita facilidade. Não o conceito em si. O conceito fica claro. Quando eu estou em Edit Mode, eu estou movendo só as peças que formam um modelo. Quando eu estou movendo em Object Mode, eu estou movendo o modelo inteiro. Ou seja, isso aqui serve para você dispor as poltronas na sala. Isso aqui não. Isso aqui serve para você modificar a poltrona. Ok? Por que que isso acontece? Vejam, se eu vier aqui agora e der um rotate em objeto, veja o que vai acontecer. Eu mantive o eixo está lá no zero. Aqui não, se eu mover, o eixo está no objeto. Obviamente, no meio do objeto. Obviamente que eu posso vir aqui, não gostando dessa bobagem aqui, eu posso vir aqui e dar um apply. Agora, se eu der um apply de all transforms, o que vai acontecer? Vejam só, se eu dou um rotate, ele continua aqui, ele continua no eixo 0, 0. Se eu vier aqui agora, dar um set origin to mass volume, por exemplo, ele volta à mesma condição que esse aqui, ok? Espero que isso fique claro, porque esta é a maior confusão que existe entre o Object Mode e o Edit Mode aqui. Quando que eu tenho que mover como edição de polígonos e quando que eu tenho que mover com o objeto? Quando o objeto está íntegro, você quer manter a integridade do objeto, você move ele com o objeto. Quando você quer modificar o objeto, você move em Edit Mode, ok? Bom, muito bem. Delete, vamos vir aqui a Delete, Shift A, Mesh Cube. Vou voltar a meu cubo. O que eu queria dizer aqui a respeito disso é o seguinte: algumas coisas geram uma dúvida. Por exemplo, se eu vier aqui, eu não fiz nenhuma modificação como no vídeo anterior, ok? Eu vier aqui no Modifier, Add Modifier, Generate Bevel. Aqui está o meu bevel, ok? Ou seja, meu cantinho está chanfrado. Eu vou, num próximo vídeo, explicar o conceito básico disso aqui, porque isso aqui é o seguinte: nenhum objeto, ele olha o móvel da sua casa, ele não é perfeitamente um risco duro aqui, uma passagem dura. Existe um polimento. Esse polimento é que dá realismo ao objeto. Então é importante você conhecer as técnicas de fazer um acabamento realista no teu objeto. Mas isso é um próximo vídeo. O que eu vou dizer aqui é o seguinte: e quando que é esse bevel? E quando que é o bevel de objeto? Porque ele também tem uma possibilidade de eu dar um Ctrl B, vejam, e ele fazer o bevel. Qual é a diferença entre um e outro? Existe uma diferença. Existe uma diferença quando eu quiser um bevel Ctrl B só de um objeto, só de uma edge, uma face, uma dos cantos, um dos cantos, ok? E se eu pegar a barra de rolagem, veja, se eu mexer na barra de rolagem, eu automaticamente eu aumento o número de faces de transição entre esta e esta face aqui, ok? Então, este bevel, o bevel de Edit Mode, é quando você quer construir acabamentos diferentes aqui. Veja, se eu der um Shift, Shift, eu nunca sei direito, acho que tem que dar Alt aqui, né? Shift Alt. Pronto, minha seleção. Se eu der um Ctrl B aqui, vejam, eu vou ter um novo bevel com um novo acabamento, com um novo número de faces, etc, etc. Isso aqui é mais sofisticado do que simplesmente aplicar um modificador no teu modelo inteiro, no caso no nosso cubo, ok? Então, quando você quiser fazer, por exemplo, acabamentos diferentes nos teus cantos, o ideal é Edit Mode, porque se você vier aqui Add Modifier e dar cadê Generate Bevel, ele vai criar um novo bevel, ok? Tá vendo? Ok? Mas esse é o bevel do bevel, já está bevelado aqui e eu estou criando um bevel adicional, ok? Isso aqui vai criar uma confusão se eu consolidar. Mas basicamente é para você entender que o resultado é o mesmo, mas os conceitos de utilização são diferentes, ok? É isso, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.
What?